Bom dia, crianças. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Hoje nós vamos iniciar o nosso último módulo do caderno 2, tá? Módulo 8 do livro de História. Todo mundo pegando o livro de História lá na página 42. A gente já viu o título e está falando sobre objetos e memórias. Vejam bem essa imagem na página 42 do livro de vocês. O que vocês podem observar? Uma criança, né? É uma criança, ela está brincando. Vocês conhecem essa pecinha aí que está na mão dessa criança? Isso mesmo, acho que alguns conhecem. Isso se chama bolinhas de gude, tá? Eu acredito que alguns conhecem, outros não, então acho que a maioria já sabe do que se trata, né? O que você acha que a criança da fotografia está fazendo? Ela está brincando, muito bem. Está brincando com o quê? A gente acabou de falar? Bolinhas de gude, isso mesmo. E eu perguntei quantos conhecem, eu acredito que alguns conhecem, outros não, e os que não conhecem estão conhecendo agora. Os que conhecem, será que vocês sabem como é que se brinca com esse brinquedo? Olha só, a gente tenta, né? A gente vai brincando com ele para a gente poder acertar uma bolinha de gude na outra, lançando apenas uma, né? Aquela que for tocada por a bolinha que a gente jogar, a gente vai pegando a bolinha e vai juntando, né? Vai jogando com o parceiro, vai jogando com o colega. E aí, assim, a gente vai adquirindo mais bolinhas de gude. Essa foto para vocês é atual ou antiga? Olha, vamos lá. Para quem respondeu antiga, muito bem. Tá? A gente pode perceber isso como? Isso mesmo, pela roupa, pela qualidade da imagem, da fotografia, pelo brinquedo registrado. Então, essa fotografia ela é antiga, tá? Então, olha só, vocês sabem que dependendo, né, do brinquedo, né, do objeto, eles podem fazer parte da memória de pessoas que vivem em determinado período. Né? O tempo passa, as coisas mudam, incluindo os brinquedos e as brincadeiras. Como a gente vê hoje em dia crianças como vocês brincando de bolinha de gude, quase nós não vemos mais. Então, olha só, eu acredito que os pais de vocês, os avós, devem ter brincado de bolinha de gude. Quem quiser saber a resposta, pergunte. Pergunte para o papai, pergunte para o vovô se eles brincaram de bolinha de gude. É uma brincadeira muito interessante, uma brincadeira boa, tá? Você pode brincar com um colega, pode brincar até com seus pais, com seus irmãos. Então, as brincadeiras também elas vão mudando no decorrer do tempo, mas são objetos que fazem parte da nossa memória. Seguindo mais à frente, nós temos a página 43. Olha só, já diz assim: você conhece o Sansão? Eu acredito que todo mundo conhece o Sansão, que é o bichinho de pelúcia da Mônica, tá? Ela é uma das personagens criadas por Maurício de Souza para as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, preste atenção. A personagem Mônica foi inspirada na filha do quadrinista e o Sansão em um brinquedo dela, um coelho de pelúcia. Ela carregava o coelho pela casa e gostava muito desse brinquedo. Então, olha só, a personagem foi criada, foi inspiração, ele criou a Mônica pensando na filha dele. E esse brinquedo a filha dele tinha um urso, né, tinha um coelho de pelúcia, que ela andava pela casa carregando esse coelho. Aí nós temos aí a primeira questão. Eu gostaria de saber de vocês têm algum bichinho de pelúcia, brinquedo ou objeto de que você goste muito? Na nossa próxima aula ao vivo de história, a tia vai fazer essa pergunta aqui. Nós vamos contar aos colegas qual é o objeto, né, que você acha mais importante para você e vai explicar por quê. Eu sei que vocês devem ter algum brinquedo, algum objeto que vocês gostem muito, que vocês acham importante, que vocês não querem perder por nada. Então, vocês pensem aí, pensem na explicação, tá bom? Que na próxima aula nós vamos ver isso. Segunda questão, você tem algum objeto desde quando era um bebê? Agora é o tempo de vocês perguntarem para a mãe de vocês se vocês têm algum objeto desde quando era um bebê. Qual é esse objeto? Se tiver,
A tia vai querer saber. Pode até copiar aqui, tá? Seguindo mais à frente, tem a página 44, e nós vamos ver assim, muitos jeitos de enxergar histórias. Olha só, no capítulo todo nós estamos falando sobre família, né? Todos os módulos, esse caderno 2, a gente fala que as pessoas têm memórias, né? Nós temos fotografias, tem muitas histórias, tem objetos. Então aqui a família vive muitas histórias. Muitos objetos podem nos ajudar a lembrar de dias legais ou de pessoas de que gostamos. Pode ser a fotografia de um dia na praia com a mamãe, aquele desenho que você gosta de ver com seu irmão, a canção que o papai cantava para você dormir, aquele brinquedo que você ganhou da vovó, ou um livro que você e sua família costumavam ler juntos e dar muita risada. Então tem algo, tem música, né? Tem alguma fotografia, tem algum desenho, tem algum livro, tem algum brinquedo que fazem com que nós podemos lembrar de dias legais e pessoas de quem nós gostamos, né? De quem nós amamos, tá? Vocês vão observar essa imagem que tem aí, observe o baú de Francisco e diga o que ele guarda nele. Vocês vão observar e aí nós podemos ver o que nesse baú? Nós podemos ver fotografias de um casal, né? Tem aí tipo uma certidão, tipo um cartão, tem desenhos, tem uma bússola, tem o desenho de uma família, tem uma chave, tem um porta-retrato com uma criança, não é? Então, olha só, os objetos que Francisco guardou são parte da história dele e de sua família. Por meio desses objetos, podemos conhecer mais Francisco, seus pais e seus avós. Geralmente, nossos avós e nossos pais têm objetos guardados que vão lembrar, né? Que vão falar sobre a nossa família, que fazem parte da nossa família, tá? Estão na memória, né? Então, vocês podem até perguntar para os pais de vocês se tem algum objeto que vem de geração em geração para poder lembrar da história da família de vocês. Na página 45, nós vamos seguir adiante. A história familiar pode ser contada em fotos, cartas, documentos pessoais e objetos. E também pode ser descoberta em conversas com os mais velhos. Eu fico repetindo aqui o tempo todo que os mais velhos têm histórias para contar, têm fatos importantes para contar da nossa família. Então, a gente conversando com os mais velhos, a gente vai descobrir muita coisa, além de ver fotos. Tem pessoas que guardam cartas, documentos pessoais, guardam objetos, tá? Olha só, leia o que Maísa descobriu. De tanto fazer perguntas, acabei descobrindo uma porção de histórias sobre a minha família. Fiz uma lista das minhas curiosidades favoritas. Minha avó tinha tanto medo de lagartixa quanto eu. A minha voz é igualzinha da minha avó. O prédio onde meu pai nasceu, no Largo do Dom Pedro, no centro da cidade de São Paulo, existe até hoje. Foi tirado da árvore da família de Maísa Zakzuki, São Paulo, tá bom? Então, olha só, a gente ficou sabendo um pouquinho da história da Maísa, né? Ela disse que descobriu uma porção de histórias sobre a família dela e ela fez uma lista de curiosidades favoritas. Ela descobriu coisas da avó, né? Descobriu que o mesmo medo que ela tem de lagartixa, a avó tem, que a voz dela é igual à voz da avó dela. Então, aonde o prédio onde o pai dela nasceu ainda continua, existe até hoje. Aqui nós temos atividades. Observe os objetos ao lado e marque um X, né? Com um X a resposta correta. A letra A. Com 1, tá? Eu posso descobrir quais alimentos uma família comia, quais passeios uma família fazia. Nós temos aqui caderno de receitas, o número 1, caderno de receitas antigos. O número 2 é uma carteira de identidade antiga. O número 3 é um jornal antigo. Então, vocês vão responder a letra A de acordo com a imagem número 1. Com a imagem número 1, nós podemos descobrir o quê? Quais alimentos uma família comia, quais passeios uma família fazia. Vocês vão marcar o X, lembrando que é um caderno de receitas. Com o 2,
eu posso descobrir, olha só, o 2 é a carteira de identidade antiga. Eu posso descobrir o quê? O sobrenome de uma família ou a rotina de uma família. Tá simples, não tá? A letra C, com 3, eu posso descobrir a rotina da minha família ou os acontecimentos de outra época, sabendo que é um jornal antigo. Também está muito fácil de saber do que se trata a imagem 3. Então, meus amores, façam tudo com muita atenção. Vamos estudar aqui até a página 45. Tia primeiro fez uma explicação geral sobre o nosso módulo, tá bom? Quem puder, aproveita para saber um pouco mais da história de vocês, porque na próxima aula nós vamos falar, tá? Vocês vão ter oportunidade de fazer um resumo da história da família de vocês. O que vocês descobriram, quais foram as descobertas mais interessantes, né, que vocês ficaram sabendo. Isso tudo vai ajudar a entender a formação da família de vocês, tá bom? Olha só, todo mundo estudando, todo mundo prestando atenção. Nossas avaliações estão chegando, continuem estudando. Estudem também a partir do caderno 1, tá bom? O caderno 1 e o caderno 2. Então, na próxima aula nós vamos ver isso, tá, meus amores? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Beijos!